nome de Jesus, ó Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Walter. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quanta alegria, né? Nós nos encontrarmos aqui novamente, podermos avançar, aprender a palavra de Deus, declinar em humildade na presença dEle. Esse salmo que foi lido, ele expressa muita coisa para a nossa vida, né? O apóstolo Paulo tinha esses ingredientes aí na vida dele, porque sabia em quem ele cria, né? Paulo, que foi encontrado, transformado por Deus, por Jesus Cristo, e mudou a trajetória da vida dele. E, como nós já dissemos aqui anteriormente, um grande bandeirante do Evangelho, da Palavra de Deus. Pois bem, nós estamos discorrendo aqui com os irmãos. Nós falamos aqui na terça-feira passada, eu confesso para os irmãos, eu estou aqui na misericórdia mesmo, porque Deus nos fez um milagre agora na parte da tarde, para mim estar aqui. Até tinha ligado para o pastor Wagner, mas ele não atendeu. E aí Deus nos abençoou e nos está fortalecendo para estar aqui. Não é fácil, né? Os irmãos sabem, todos aqui sabem, né? Que eu estou aqui aprendendo juntamente com os irmãos, graduando a fé, um aperfeiçoamento cristão, em muita humildade diante de Deus aqui na igreja, aquilo que nós já temos falado aqui anteriormente. Nós estamos aqui servindo, auxiliando, ajudando, somando, né, adicionando para dar resultado da multiplicação. E aquilo que nós já falamos anterior, o pastor só é pastor quando ele está a serviço da igreja, servindo a igreja em todo o sentido, biblicamente, dentro do que preceitua, conceitua a palavra de Deus. A partir do momento que ele não está inserido nesse processo, deixa de ser o pastor, já não é mais. Quando a igreja tem que servir o pastor é aquilo que o nosso pastor presidente, né, que sempre fala aqui, e aconteceu nesse final de semana, ali na igreja da Fama, né, foi na Fama, a ordenação de pastores. Então foi, né, o Absen, que é o nosso músico aqui, foi, né, um degrau a mais, porque é para servir, porque Jesus veio para servir, né, Jesus veio para servir. E eu falei com os irmãos aqui sobre os imperativos da fé, né? Filipenses capítulo 2, né, do 1 ao 5, aí tem exortação aí de sobra para nós aí. Paulo exorta, na verdade, que tenham unanimidade de coração. Não se trata da unanimidade formal, que se consegue manter mediante um exercício de poder ou veto. Os irmãos bem sabem o que é isso, o que é veto, o que é poder. Quando é veto e é poder, é porque é obrigado, é sujigado a estar ali, né, a obedecer. Mas Paulo trata aqui, fala daquela unanimidade sincera de propósitos, pela qual ninguém deseja impor um veto sobre as pessoas. A igreja é dessa forma. A paz do Senhor, igreja. Eu pedi a oportunidade aqui para não esquecer. Quem aí se lembra da irmã Domingas? Irmã Domingas, ela falou com o irmão Tonino e mandou um abraço a toda a igreja, que ela está morrendo de saudade, ela está no Tocantins. Então, está dado o recado, irmão Tonino. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Walter. Irmã Domingas, né, eu tive o privilégio, antes dela mudar uma semana, estar visitando ela ali. Por longo tempo, né, esteve aqui conosco, aqui somando nessa caravana. Então, os imperativos da unidade. Nós falamos aqui, primeiro, a unidade de pensamento, de relacionamento,
a unidade espiritual e a unidade de sentimento. Eu vou relembrar com os irmãos. Abra e coloque em Filipenses capítulo 2, o versículo 2, por favor, Eliane. Unidade de pensamento. Não significa que nós, os crentes, os cristãos, tem que concordar com tudo e em tudo, mas significa o quê? Implica para nós que cada cristão deve ter a mesma atitude de Cristo. Lógico que tem divergências de pensamento, e é louvável isso, para chegar no denominador comum. Então, essa unidade de pensamento ela é importante, porque cada uma pessoa pensa de uma forma, não, assim é melhor, mas aí vai, fazendo aqueles, progredindo ali no pensamento, até chegar no denominador comum. Isso implica que nós precisamos concordar com tudo, não. Implica que nós precisamos ter as atitudes que Jesus, as mesmas atitudes que Jesus teve. Olha o texto aí: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso aí é unidade de pensamento, e nós precisamos disso aí. A unidade dos relacionamentos, estou só lembrando, mas falamos aqui. O mesmo amor uns pelos outros, igual o que Cristo tem por nós. Está no 2:2 aí também, tudo dentro desse versículo. A unidade espiritual. A igreja precisa ser unida de alma. Lembra lá de nós ter colocado João 17, 22 ao 24, que Jesus, Ele como um Pai, um só. Isso é como se os corações estejam batendo ao mesmo tempo, mesmo processo. A igreja precisa desse comportamento espiritual, dessa unidade espiritual. Não pode haver o apartheid espiritual na igreja. O que é o apartheid espiritual na igreja? A falta do compromisso. É uma apartheid espiritual, a falta do compromisso na igreja. É uma apartheid espiritual. A igreja espiritual ela tem que estar o quê? Em unidade. Isso aqui é imperativo para nós. Eu estou só relembrando com os irmãos aqui. E também a unidade de sentimento. A igreja é como um corpo que deve cantar um mesmo tom. Um mesmo tom. Se uma turma vai para cá, uma turma vai para lá, está errado. Não está nos imperativos da unidade. Então, só lembrando com os irmãos, o que nós falamos aqui na terça-feira passada. O que eu quero falar com os irmãos aqui hoje, a importância vital da unidade da igreja. A importância vital, ela é vital, para a igreja. Primeiro, a igreja precisa saber e entender que a unidade espiritual da igreja, ela é produzida por Deus e não por homens. Foi Jesus que buscou o apóstolo Paulo. Foi ou não foi? Foi ele que encontrou o apóstolo Paulo. Não foi o apóstolo Paulo que foi atrás de Jesus, mas sim Jesus foi atrás dele. A igreja precisa entender disso aí, que a unidade espiritual, ela é produzida por Deus. Se Deus, é aquilo que nós falamos, se Deus não der o devido crescimento, a devida liberdade para nós fluirmos dentro da igreja, nós não damos conta de entender essa unidade espiritual. O que é essa unidade espiritual? Isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo da palavra, aprender o momento certo para louvar, aprender o momento certo de cooperar, aprender o momento certo de esperar. A igreja precisa esperar, às vezes ela tem uma demanda, tem um processo para adquirir algo. Por exemplo, nós temos a intenção de adquirir essa propriedade aqui lateral. O que nós estamos fazendo? A igreja tem que entrar numa unidade espiritual, de conhecimento, buscar de Deus, que se Deus nos oportunizar, abrir as portas, vai ser adquirido, porque é uma necessidade. Isso é uma unidade espiritual. A igreja ora, a igreja busca por isso, ela interessa, ela interage por isso. Isso é importante, e é Deus que vai deixar isso aí ser produzido por Deus, porque nós oramos, Deus respondeu, é porque essa unidade espiritual foi respondida por Deus, é Deus que produz isso na igreja. Nós precisamos entender disso aí. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus, ela vem de Deus. Pode ter todo tipo de teologia, erudições, pode ter persuasões, pode ter um kit de muita coisa. Se Deus não liberar aquilo que nós falamos, as
grandes obras de Deus, e todas são grandes que ele faz, mas eu falo no meio do Evangelho, como foi o caso do apóstolo Paulo, ele estava com um projeto de ir para a Ásia. Deus mudou o curso dele e alcança nós aqui, que nós já falamos sobre os irmãos. É para entender isso aí. Ele tinha um plano, ele declinou do plano dele, do projeto dele, e acatou o projeto de Deus, e aí deu certo. Deu ou não deu? Deu certo, o projeto dele deu certo. Então, a unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. A obra do apóstolo Paulo foi exclusivamente de Deus. Quem é de nós que dá conta daquilo ali? Ninguém de nós hoje não daria conta. E naquela época também outra pessoa não daria conta se Deus não tivesse encontrado, se Deus não tivesse o capacitado, se Deus não tivesse fortalecido a vida dele. Jamais ele teria condição de escrever essa carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, que nós sabemos, né? Regozijo ininterrupto. Aliás, era para ser esse tema, mas aí nós deixamos esse tema aí. Não podemos produzir unidade, mas apenas manter. Como nós vamos manter a unidade na igreja? Dando importância nas atividades na igreja. Lembra de nós falar aqui dos compromissos com Deus? Primeiro compromisso que nós temos que ter com Deus. Porque se nós não tiver compromisso com Deus, na obra dele, que adianta eu ter boa intenção, mas não tem compromisso? A gente precisa desse compromisso com Deus. Compromisso com as orações, com as consagrações, com os ensinos, com a atividade, porque aí você vai interagindo, você vai entrando no corporativismo da igreja, você vai entendendo qual o foco da igreja, a igreja vai passando ali entre uns e outros a responsabilidade do respeito, do amor, da fraternidade, do compromisso, da unidade, do amor, do pensamento. Começa a trabalhar de uma forma em que Deus, que mantém a direção, mantém todos os projetos, todos os planos, aí acontece, é uma alegria. Você já deve ter ido em algumas igrejas aí, eu sei que cada um aqui já foi, tem alegria, tem igreja que você chega lá, você já chega, na hora que você já chega, na recepção você já tem alegria, é ou não é? Você já parece que já fica ali, já tranquilo, você já se sente em casa. E já tem outras que você vai, você já fica meio retraído. É verdade ou não é isso? Isso é um controle do ambiente espiritual por Deus. Onde tem a equidade do trabalho, onde há um fluido natural que vem lá do céu dentro da igreja, todo mundo alegra, todo mundo fica próximo um do outro. Aonde há pensamento para lá, pensamento para cá, dessa forma, de cá, de lá, é assim, não é assim, a igreja capenga. É ou não é? Capenga. Então é Deus, né, que produz toda a unidade, e nós temos que mantê-la. Manter de que forma? Isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo a palavra de Deus. Tem dízimos, tem oferta, tem missões na igreja, tem evangelismo na igreja, tem conferência na igreja, tem seminários na igreja, festividade de um departamento, do outro departamento. Os departamentos têm que ser interagidos uns com os outros. É ou não é? Tem que ter ou não tem? Se não tiver, está errado. Por mais que possa, às vezes, ter discordância, mas você está ali buscando a Deus, porque o que interessa é o quê? É obedecer a Deus, é agradar a Deus. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Por isso a igreja tem que manter esse evangelho. Porque quando começa a entrar aí esses kits de inovações na igreja, né, os evangeliques que a gente fala, começa a produzir um certo distanciamento, e aí não consegue manter essa unidade. E essa unidade nós não podemos produzir, somente Deus pode produzir, mas nós temos a obrigação de manter a unidade na igreja, as responsabilidades, a confiança. Confiança você vai adquirindo com o quê? Com o tempo. Não é bem verdade, quando nós chegamos num ambiente onde nós não o conhecemos, nós não ficamos ali retraídos, nós temos que fazer primeiro um estudo panorâmico do ambiente, ver como é que é aquilo ali, né, como flui, como está trabalhando, seja no labor, aonde for, e na igreja é assim. Tem pessoas que chegam na igreja, elas vão ficando meio retraídas, porque ela não tem amizade, ela não sabe como que é. E na igreja, nós precisamos ter
esse calor de aproximação, principalmente quando chegar os novos convertidos, essas pessoas, de que forma? Abraçando, chegando perto, né, estando ali interagindo. E aí nós vamos manter essa condição. Produzir, nós não produzimos espiritualidade na igreja. Quem produz é Deus. Agora nós podemos manter, através do quê? Da palavra. Aí nós podemos manter. Todos os que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus. Todos. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. O Evangelho ele é multirracial, multicultural. É acima da cultura, é acima de raças, povos, de pensamento, de dogmas. O Evangelho supera isso. Porque é o Evangelho que liberta. É o Evangelho que traz o plano da salvação para nós. Pois bem, caminhando mais um pouco. Vale a pena lembrar que essa unidade não é externa, mas sim interna. Lembra de nós falarmos aqui? Todo mundo aqui sabe. O respeito, ele não é imposto, ele é adquirido. Você não pode obrigar ninguém. Imagina ali, um camarada quer namorar, né, uma bela moça, e leva flor, e passeia, faz alguma coisa, mas ela não quer namorar, não vai agradar. Não adianta insistir. Não adianta. A coisa tem que acontecer de forma que natural. Ela é interna. O nosso compromisso com Deus ele é interno. E eu adquiro isso em oração, em jejum, em declinação e humildade à palavra de Deus. Se eu não declinar, se nós não declinarmos na palavra de Deus, nós não conhecemos como é que vai fluir essa unidade, esse amor, essa responsabilidade que devemos participar coletivamente na igreja. Nós jamais vamos alcançar isso aí. Então tem que ser interno, é dentro do coração. Essa unidade ela é interna. O amor, o zelo, o esmero, a vontade, a garra, a proatividade. Isso tudo é interno da pessoa. Tem gente que você não precisa falar nada. Já faz, já é pronto, porque gosta. Forçar não funciona. As coisas de Deus é natural, não adianta maquiar, não adianta forçar a obra de Deus, o trabalho de Deus, não adianta. Serve para mim, serve para todos nós aqui. A obra de Deus, ela trabalha de uma forma equilibrada, pura, simples, como um evangelho verdadeiro de cruz, Cristo crucificado. Ponto. É isso que a igreja faz com que venha a ter essa unidade vital, né, para a igreja. A importância vital da unidade da igreja, que nós estamos falando. Só existe um corpo de Cristo, um rebanho e uma noiva. É verdade isso ou não? Só existe. Aquele missionário que faleceu lá na Coreia, como é que é o nome? Paul Yong-Soo. Quantos mil membros aquela igreja dele? 400 mil, 500 mil, não sei. Uma das maiores igrejas do mundo. Grande evangelista. Lá o Jesus que opera lá, o Espírito que opera lá é o mesmo que opera aqui. Em Goiânia, em qualquer interior, qualquer lugar desse país. Porque é só um Senhor, né? Só um rebanho de Cristo. Só um. Só um rebanho, só uma noiva. Tentam produzir mais igreja, mais outro tipo de rebanho, mais outro tipo de evangelho, mais outro tipo de noiva, mas tudo que é verdadeiro está inserido no processo dessa palavra de Deus para a nossa vida. Pode falar. Essa questão aí, pastor Walter, o apóstolo Paulo, que você está colocando aí da igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta dele aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 3, o versículo 7, ele deixou bem clara ali essa questão. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É daí que nós tiramos. Ninguém é alguma coisa na obra, no trabalho. Quando eu falo, irmãos, não é só aqui nessa igreja não, é geral, eu estou falando no geral, num contexto geral, no Brasil inteiro e no mundo inteiro.
Porque tem pastor que é assim, minha igreja, meus membros, né? Meu coral, meu evangelismo, tudo meu, eu, olhando o mundo em redor só do umbigo. Quem diz que o evangelho é assim? Está errado, está de contramão à palavra de Deus. Essa unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Vamos lá, biblicamente falando, e provar isso aí dentro da palavra. Coloca aí, Efésios capítulo 4, vamos ler do versículo 1 a seguir. Efésios capítulo 4, no versículo 1 a seguir. Olha aí, ó. Portanto, eu, apóstolo Paulo, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis, andar, caminhar, de modo digno para com o chamado que recebeste. Dentro desse capítulo aí, lá na frente, no 11, fala do ministério quíntuplos. O que é o ministério quíntuplos? Lá no versículo 11, daqui um pouquinho nós vamos chegar lá. Esse texto aí, ele tem a unidade da fé. Está dentro do que nós estamos falando, a importância vital da unidade da igreja. Então, olha só, portanto, eu, apóstolo Paulo, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Cada um aqui tem um chamado. Lembra, nós falamos aqui, tem tempo, e é importante isso para nós. Todos têm um talento. Não tem uma voz para cantar, mas tem o dom para orar. Às vezes não tem aquele dom para orar, mas tem o dom da participação, da assuidade na igreja. Como liderança na igreja, não faz assuidade na igreja e quer comandar trabalhos na igreja. Como? Tem como isso acontecer? Não tem, não funciona. É dentro da palavra de Deus, não é eu que estou dando bronca, não é a palavra. O texto vai nos assegurar e vai responder biblicamente. Lógico que tem, pessoas têm as funções, têm os afazeres, mas eu vou dar um exemplo do nosso departamento. Aí eu vou falar da minha pessoa aqui. Tem o Devanja. Tem reunião lá na regional, tal regional, nós temos 22 regionais. O líder nunca aparece lá, nunca vai. Está andando aí, atendendo o chamado? Tá, o líder está? Não está. O líder precisa, a liderança precisa participar, precisa interagir. Isso é unidade da fé. Porque quando um líder faz isso, ele está inserido dentro do apartheid espiritual da igreja, ele não está inserido na unidade da fé. E esse texto nos remete a refletir sobre isso. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno, com a palavra, obedecendo a palavra, obediência à palavra, temor à palavra, para com o chamado que recebeste, a atividade que recebeu. A lei da oportunidade, use ela, porque se você não usar, outra pessoa vai usar e possa usar até contra você. Na obra de Deus, eu já falei aqui na liderança, já as reuniões que nós já tivemos com o Devanja, olha, a questão de você ser voluntário, ela está diretamente de maior obrigação e responsabilidade na sua pessoa do que aquele que já é direcionado, posicionado. Porque você se predispôs, você não foi obrigado. Então, já que é voluntário na obra, dedique, aproveita a oportunidade, a lei do trabalho, a lei do acordo. Você tem que entrar no acordo, você tem que entrar na lei do trabalho, está trabalhando para a obra de Deus, porque você está trabalhando para o maior e o melhor patrão do mundo, que é Jesus Cristo, é o Evangelho, é fazer parte da grande comissão. Agora, tem quantas pessoas que pegam um cargo voluntário e começam a levar a coisa para o lado pessoal, e esquece de trabalhar e faz o quê? Emperra a obra de Deus. E aí tem muitos por aí que faz isso. Recebeu o chamado, pede Deus para dar força. Hoje eu pedi Deus para dar força para mim estar aqui, senão eu não estaria. E Deus concedeu essa oportunidade e nós estamos aqui junto com os irmãos aprendendo. Próximo versículo, por favor. O chamado que recebeste, Olha aí, qual que é o ingrediente aí para nós? Com toda humildade. Com toda humildade e mansidão. Olha os ingredientes: humildade, mansidão,
Paciência, de que forma? Suportando-vos uns aos outros. Não é opção para mim, é mandamento para mim, para você, não é opção, é mandamento para nós, irmãos. É difícil? Muito. Muito difícil. Mas não é impossível de realizar. Quando você ora, você busca a Deus, pede a Deus, Deus dá a capacitação. Se Deus não der a capacitação, nós não damos conta não. Mas por isso nós precisamos conhecer que essa unidade da fé que está em Efésios aí. Inclusive, essa lição desse trimestre agora é toda Efésios, nas regiões celestiais. Efésios é maravilhoso para estudar. Só um minutinho, missionário. Esse versículo aí, se a pessoa não enquadrar nisso aí... Não dá conta. Aquilo que nós falamos. Humildade, mansidão, paciência, aí ele vai ter que ler o livro de Jó de 42 capítulos. Lê Jó, né? Muita paciência, tem que ter mesmo. Porque tem aquele corinho, irmãos, os irmãos lembram dele? Não é brincadeira, é guerra mesmo. Não é brincadeira, é guerra mesmo. Não é brincadeira, é guerra mesmo. Matar, roubar ou destruir é o que o inimigo veio fazer. Não é brincadeira, é guerra mesmo. E aí vai. É guerra, você já nasceu em guerra, então nós temos guerra. Aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que atentar à palavra de Deus. Adquirir isso aí, sim, missionário. Celestina, só um minutinho, volta e o Leonardo vai te entregar o microfone para você participar, o pessoal que nos assiste, né? Quem for assistir depois, vê a participação, por favor. Precisa disso aí, unidade da fé. Olha aí a referência, nós estamos falando de Filipenses, mas a hora nos remeteu a Efésios, para nós entender que isso aqui é Bíblia. Ficar inventando, fazendo, né, coisa aí não precisa. O chamado, ele é maravilhoso, né? Ser pastor, ser mulher de pastor, ser presidente de senhoras, por aí estar vai. aí na tribuna é uma bênção. É bom demais os louros, né, recebidos. Mas para viver a palavra de Deus, isso aí que acabou de ser lido, precisa de estar vivendo igual o pastor Juvenil sempre fala. É o fruto do Espírito, porque se não tiver, irmão, a gente chuta o balde, pisa na jaca e não vem na igreja. Não vem, não. Liab, eu mandei aí no seu celular, se tiver com você, se tiver jeito de colocar na tela aqui, eu acho que vai dar. Eu escrevi, isso aqui é coisa que eu escrevi. Liab, saiu, daqui um pouquinho eu te peço, você coloca. Próximo versículo aí. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Trabalhar em paz, sem intriga. De que forma que nós vamos aprender a trabalhar em paz, sem intriga? Lembrar de Eclesiastes 3, tem hora que você tem que calar, tem hora que você tem que ficar, afastar, tem hora que você tem, né, de respirar. Eclesiastes dá esse ingrediente todinho para o cristão aí. Irmãos, nem as coisas não correm só da forma que a gente quer. A forma de Deus é a forma mais certa, mais viável para todos nós. É a palavra. Porque é ela que é o norte para nós, é ela que mostra a rota, para nós dar conta de permanecer na igreja. Então, a unidade da igreja, ela depende, é um kit que está aqui dentro, aqui, para nós entendermos. Isso aqui não é opção, isso é mandatório para nós, eu tenho que exercitar isso aí, eu tenho que fazer força por isso aí. Se eu não fizer, eu não consigo ficar. Essa unidade do Espírito aí, Walter, isso aí é difícil. Não ligou? A unidade do Espírito. Do Espírito, não é Isso fácil. aí, porque o Espírito que está em mim, está na Jessi, está no Sei, está na Celestina. Se não tiver essa unidade do Espírito, comunicar um com o outro, mas com mansidão, com paciência e tudo, suportando uns aos outros. A pessoa não tem esse equilíbrio. Não dá conta. Porque tem pessoa que tem um temperamento mais explosivo, outros são mais lentos. Tem gente que você fica nervoso porque ele é lento demais. Aí outros que é apavorado demais. Aí outros é ali murista, fica em cima do muro, olhando para lá e para cá. Sabe? Tem esse tipo de pessoa. A gente tem que pedir a Deus esse discernimento, essa panorâmica, para nós não fazer juízo nem julgamento. E a gente começar a assimilar que cada pessoa tem um comportamento. Os filhos nossos que nós temos, cada um tem um temperamento diferente um do outro.
E é para nós viver em harmonia, dar conta de vencer, e principalmente para a igreja, trazendo aqui para nós essa unidade, para não sofrer o apartheid espiritual, nós precisamos estar inseridos dentro desse texto aí. Próximo versículo. Há um só corpo, um só espírito, está vendo? Que o ecumenismo quer fazer? O que o ecumenismo, ele traz ali a bandeira, que ele pregoniza para o mundo inteiro? Unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide, olha só, qual o trabalho que eles têm, o pensamento da linha do ecumenismo. O ecumenismo, olha só, a doutrina divide. A doutrina faz é nos ensinar, ela não divide. Ela ensina. Ela vai tirar o que é ruim. E o ecumenismo ele prega isso aí, que a doutrina divide enquanto o amor une. Isso aí é o quê? É uma falácia. Isso aí é uma falácia. Porque discórdia, pensamentos diferentes tem desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. A igreja só vai dar conta de manter essa unidade espiritual, porque ela é uma obra exclusiva de Deus, se nós entendermos a palavra, se nós buscarmos e atentarmos para a palavra, obedecer a palavra. Se nós obedecer a palavra, aí é o caminho certo. Próximo versículo aí. Pastor Walter. Sim. Tanto é que o apóstolo Paulo pede aos filipenses que tenhais o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Isso é a unidade da fé. Está vendo que esse texto de Efésios aqui, ele está ligado lá com Filipenses, que Paulo instruiu isso aí. Por que Paulo instruiu? Porque Paulo foi capacitado. Deus fortaleceu ele. Se não fosse, não daria conta. O que ele era anterior, né? Nós sabemos. Volta o outro versículo, por favor, Eliabe. Eu não li ele. É o 4. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança do vosso chamado. Qual que é o pluralismo desse nosso chamado e esperança? Qual que é? Para todos. Quando nós temos um culto de evangelismo aqui, o pregador, no final da pregação, ele vai fazer o quê? Quem quer receber Jesus? O que nós fomos chamados de esperança? Para salvação. É para salvação. Nós não estamos aqui de brincadeira. É para salvação. É para isso que nós fomos chamados. Obedecer. Saber que a palavra de Deus é que vai fazer com que nós vamos, dar essa importância de unidade na igreja, crescimento na igreja. Próximo versículo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quantas instituições por aí que faz isso aqui tudo na contramão, né? Tem gente que não aceita batizar em nome de Jesus Cristo, né? Já recebi várias pessoas aqui, de outras denominações, vindo a fulano tal, como é o batismo de vocês lá? É por imersão ou só? Só pela imposição das mãos. Não, é imersão. Então você foi batizado. Mas tem que batizar dois? Não, o batismo é um só. Aí, ó. É um só. Você chegou aqui, você vai desenvolver lá, se foi certo, esse batismo é o certo. Não importa quem foi batizado, porque batizou, ele teve fé de receber o batismo. Então, está aqui a cartilha para nós, entender o processo da unidade da fé. Está aqui para nós, ó. Um só batismo, né? Um só Senhor, uma só fé. Que fé é essa, irmãos? A cruz. Jesus morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida, a vida da humanidade. Ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o exercício da fé, que vai nos salvar, que vai levar para o céu. A coisa mais importante que nós lutamos aqui é pela nossa salvação. É pela nossa salvação. Próximo versículo, 7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um tem uma graça. Como é que eu vou adquirir essa graça? Eu vou falar com Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou consagrar, eu vou obedecer, eu vou ter compromisso com aquilo que Deus, o chamado que Deus me deu.
É para estar cooperando na porta da igreja? Estou. É para estar cantando? Estou. É para estar no instrumento? Estou. É para estar na atividade, né, de labor na igreja, qualquer serviço na igreja? Estou. E aí vai. É o trabalho. Isso é importante demais, irmão, muito importante para nós. Por isso foi dito, versículo 8, subindo para o alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Aí vai entrar um processo, aonde que a questão dos talentos, todos têm um talento, todos têm. Tem que descobrir qual que é aquele que você tem habilidade para ele, para o talento, porque é Deus que dá. Presta atenção nisso aqui. Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo 10 anos antes de usar ele. Levou para Tarso. Trabalhou na vida de Elias 3 anos e meio para usar um dia no Monte Carmelo. Quanto tempo na vida de Moisés? 80 anos, 40 lá no Egito, aprendendo tudo o que precisava aprender, mais 40 no deserto, para ficar 40 anos, né, andando com o povo no deserto, 42 acampamentos. Olha o processo de Deus, é tudo no contra-gota, do jeito de Deus, da forma de Deus. Deu dons aos homens. Agora tem gente que quer fazer tudo, quer ter o dom de tudo, fazer tudo. Ou tem gente que não tem o dom, mas atrapalha. E isso precisa ter raciocinar esse comportamento, seja na família, seja aqui na igreja, seja onde for. Porque está aí, ó, quem não tem conhecimento, peça a Deus que Ele dá o quê? Liberalmente. A palavra fala isso para nós. Próximo versículo. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Próximo versículo. O próximo versículo explica isso aí. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O 11º, aí é onde é que a gente entendeu que é o ministério quíntuplos, que a gente pode dizer. São 5 ministérios aí. Unidade da fé, está dentro da unidade da fé. Obviamente, dentro da igreja tem mais atividades, né? Quantos departamentos? Nós temos aqui departamento infantil, nós temos departamento dos varões, das irmãs, dos jovens, tem missões, tem evangelismo, e por aí vai. Olha aí. Ele designou uns para o quê? Primeiro, apóstolo. Outros como profetas. Outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Deu 5, por isso é chamado de ministério quíntuplos. 5 ministérios, tem mais ministério dentro da igreja. Oração, o chamado para oração, o chamado para aquele que vai fazer capelania, vai no hospital, vai, né, ali orar pelas pessoas. Tem a intercessão na igreja, tem muito mais, é vasto. Então isso tudo, irmãos, incorpora aí a unidade da fé dentro da igreja, e é muito importante. Aliás, coloca aí para nós agora, não, espera aí, tendo em vista, o próximo versículo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O que edifica o corpo de Cristo? Essa unidade na igreja. A unidade na igreja faz a igreja prosperar, andar, porque ela confia. Eu falei aqui de terça-feira passada, da obra lá do pastor, lá de Belo Horizonte, Jorge Linhares. Por que as pessoas saem, afastam da igreja? Por quê? Decepções, frustrações e muitas outras coisas. As pessoas saem. Falta de oportunidade, discriminação. Olha o apartheid espiritual aí. Discriminação, um fator pesado na igreja.
Se a pessoa chegou aqui, ela não sabe, ela já está receosa. E aí ela é discriminada, que ela vai voltar, ela vai permanecer? Não, a igreja não cresce porque está faltando essa unidade. O que mais o senhor falou? O senhor falou o quê? Então, decepção, né? Ó, falta de estacionamento na igreja. Pastor Alberci mandou um vídeo do Jorge Linhares. E depois eu fui lembrar que eu mexendo na estante que eu ganhei, que era da minha mãe, agora, tem poucos dias atrás aí, que ela ficou guardada lá, 15 anos, e eu lutando lá, e ela sozinha lá, em 2 estantes. Aí até que um belo dia meu pai falou, não, pode pegar a estante, e foi meu sogro que fez ela. É daquela cerejeira, irmãos, aquela fininha, aquela pura, maneirinha, mais dura, viu, pastor Toninho? Parece que ela deu no cerne ali, e aí eu comprei aquele negócio lá, o Lustramóveis, a Dalva comprou, aí eu fui mexendo meus dedos, achei essa obra lá, e lembrei do que você mandou para mim. As pessoas saem da igreja, irmãos, pastor Jorge Linhares, falta de estacionamento na igreja, falta de uma escola bíblica para criança, que traz um incentivo para a criança. E mais que falou, a vida do pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, devendo não sei quantas coisas, né? Não paga. As pessoas saem da igreja. Tem mais coisa lá, tem um monte de coisa, eu vou anotar lá e vou trazer para os irmãos, porque a discriminação na igreja. Viu, Walter? Muitos pais não trazem as crianças para a igreja, às vezes eles não vêm. Eles não trazem as crianças para a igreja porque não tem espaço para poder. Espaço. Por isso aí, isso aqui remete nós orar. Quem está orando aqui para nós, para Deus abençoar, abrir as portas para nós adquirir essa propriedade? Quem está orando? Estamos orando direto, pedindo Deus, para Deus abençoar, porque isso aqui para nós vai ajudar muito aqui a igreja, o trabalho social da igreja. Né, pastor Ademir, que é o superintendente da escola bíblica? Celestina, ela pode falar aqui, ó, pode afirmar o que eu nunca tinha entrado lá, eu entrei lá, acho que foi ano passado. Irmãos, o bebedouro das crianças é tudo certinho, adequado, as cadeirinhas tudo certinho, o banheiro, tudo certinho para as crianças. Irmão, o investimento na criança, né, na formação da criança, é uma coluna da igreja, é uma responsabilidade do crescimento da igreja, é uma manutenção do crescimento da igreja, é o pós-evangelismo, né, pós-evangelismo. A igreja precisa dessa unidade, esse comportamento, nós precisamos. Então, muitas pessoas se afastam da igreja, então eu vou anotar lá, e uma hora a gente vai falar sobre isso aqui, e isso é importante para nós. As grandes redes aí de supermercado não pode comprar terreno grande no centro da cidade, eles fazem um bruto estacionamento lá e faz propaganda e o povo vai. Exato. É a verdade. Chega lá, tem lugar do estacionado, tranquilo, fazer a compra e ir embora. Então, Eliabe, coloca aí, dá para colocar? Vamos ver se vai dar para nós discorrer isso aqui. O capítulo 13 e 4 de Filipenses, aí eu peguei e escrevi isso no zap. Pode colocar, Eliabe, vamos ver se vai dar certo aí. São coisas, irmãos, que nós precisamos colocar no nosso processo. Olha só. Ficou bom, hein, Eliabe? Ficou pequeno, né? Mas ficou bom. Esse é o primeiro, Eliabe? Eu mandei 2 para você. Coloca o primeiro, acho que é o primeiro. Podemos afirmar se o chamado fosse sinal, a questão do chamado de Paulo e o chamado para a unidade na fé dentro da igreja. Tem gente que pensa que o chamado, às vezes na igreja, é sinal de prosperidade e de espiritualidade. Quem diz que é isso? Não é. Prosperidade é bônus que Deus dá para nós. Aquilo que nós falamos, a riqueza, Deus dá, Ele concede a quem Ele já tem designado. É aquela situação, correr atrás da bênção. Não precisa correr atrás da bênção.
Então, somente vamos obedecer, a bênção nos alcança. Obedecemos, temos temor, temos essa unidade na igreja, a bênção nos alcança. E alcança mesmo, viu, irmãos? Quantos creem nisso aqui? Alcança mesmo. Quanto tempo você está na igreja e Deus já abençoou você? Livramento. É promessa. Prosperou no financeiro. Tem luta? Tem mesmo, porque vai ter a vida inteira. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter luta. Se não tiver luta, tem que ficar desconfiado. É ou não é? É luta mesmo. Porque você está desafiando o quê? As potestades aí, Efésios, nós vamos estudar aí, ó, as regiões celestiais. É o quê? Nem bomba nuclear, as potências, as 10 maiores potências do planeta, não dá conta de enfrentar essas hostes malignas, não. Somente a palavra. Só ela. Né? Ela é o antídoto para isso. Ó, podemos afirmar, se o chamado fosse sinal de prosperidade, precisaríamos tirar da galeria da fé pessoas como, olha só aí, apóstolo Paulo, né? Que passou o tempo aí, muito tempo, da vida cristã, né? Não é da vida dele inteira, não. A vida dele, o currículo dele, quando Jesus acionou ele, Jesus buscou ele. Que não foi o apóstolo Paulo que escolheu Jesus, não, foi Jesus que escolheu ele. Né? Nós podemos tirar aí da galeria, né, da fé. Está aí, eu coloquei, ó. Paulo, que passou a maior parte de sua vida cristã jogado nos porões fétidos das prisões romanas. Olha só, quem tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia lá em Ezequiel, pode deixar aí, aliás, deixa aí. Elias que comia, olha só, o que Deus fez com grandes homens. Porque muitas das pessoas estão querendo o quê? Está querendo o palanque, está querendo o bem-estar do evangelho de hoje, que oferece, que hoje nós temos uma mordomia. E é bom isso, não é ruim não. Não sou contra de jeito, não temos que melhorar, qualificar, é de Deus, mas dentro do padrão, dentro da forma de Deus. Olha só o que aconteceu com Elias. Comia restos trazidos por aves de rapina. Que aves que é essa aí? O corvo, que era considerado imundo pelos judeus. Quem abriu aí? 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Anotei aqui, capítulo 17, versículo 6, né? Olha aí. Vou ler para os irmãos aí. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Os corvos eram rejeitados pelos judeus, porque eles comiam, né, esses restos aí. Por que eu estou falando isso aqui? Olha só, grandes homens passou por esse processo. Grandes homens. Que tem muita gente que quer estar no evangelho, mas quer um evangelho de tapete vermelho. Quer um evangelho, né, tipo assim, é só dessa forma. Não é da forma de Deus. E esses homens, tudo homens de Deus, passou por isso aí, ó. Vai descendo aí mais um pouquinho, vamos falar agora de Ezequiel. Grandes homens de Deus, apóstolo Paulo, Ezequiel, Elias. Para frente. Isso está tudo dentro da unidade. Esses homens não tiraram, não perderam. Ezequiel, que o Senhor mandou esquentar sua comida sobre esterco de homem. Estou falando por que eu estou querendo dizer que nós entendemos isso aqui? Homens com grandes chamados passou por essas provações. O apóstolo Paulo, e tem tantos outros, nós separamos esse aí, só Elias e Ezequiel, passou por tantas peripécias. Como que nós entrar na unidade da fé e não queremos ter problema? Nós também, é lógico, nós não vamos querer, mas nós não vamos ficar sem passar por problema. E olha aqui que esses homens passou, e olha só, heróis da galeria da fé. Galeria da fé. Olha só o que Deus pediu aí, olha só. Isso aí é porque Israel estava num processo muito, né, declinado diante do pecado, porque Israel vivia uma gangorra espiritual. Quando estava obedecendo, estava tranquilo. Quando estava desobedecendo, embaixo. Então, olha só, Ezequiel, que o Senhor mandou esquentar sua comida sobre esterco de homem, mas o profeta pediu que o Senhor trocasse por esterco de vacas. Está aí, ó, vamos ler aí, Ezequiel, quem abriu aí? Ezequiel capítulo 4, versículo 12.
O que comeres será como... É isso mesmo, né? Tu a comerás como bolos de cevada. Pode ler, pode ler. O que comeres será como bolo de cevadas. Cozê-lo-ás sobre o esterco do homem à vista do povo. Disse o Senhor, assim comerás os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. 14 também? Pode ler. Então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem de lacerado por feras, nem carne abomináveis entrou na minha boca. Então ele me disse, dei-te esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. O que eu quero dizer? Mesmo assim, com essas condições, eles não apartou de Deus, eles não tirou a espiritualidade, a unidade com a palavra de Deus, o evangelho, a busca, e ensinando as pessoas. Quantas pessoas que você conhece, que qualquer coisinha, qualquer patuar, vem, derruba a pessoa, e a pessoa não quer mais, porque não é do jeito dela. E o evangelho não é do nosso jeito, o evangelho é do jeito de Deus, da forma de Deus. Olha só aqui, ó. Deus deu para alguns de seus profetas, mais destacados, púlpitos nada exuberantes. Ezequiel é um deles. O sucesso tem mais a ver com os pesos e valores divinos do que com medições impostas por uma sociedade que jaz no maligno. É a sociedade nossa hoje, nós vivemos. A arrogância e a desobediência têm para Deus um odor bem mais desagradável do que fezes humana. Israel estava desobedecendo a Deus, fora da unidade espiritual. A igreja fora da unidade espiritual, fora da obediência de Deus, ela não agrada a Deus, ora e não recebe as bênçãos de Deus. Por que muita gente fica sem receber as bênçãos de Deus? Não, porque não confia, não tem a unidade espiritual, não dá importância aos compromissos que estão dentro da palavra de Deus, automaticamente trazido para dentro da igreja, porque eu tenho que ter compromisso com a igreja, eu tenho que ter compromisso com a palavra, eu tenho que ter compromisso com o meu testemunho, eu tenho que ter compromisso com Deus. Se eu não tiver, as pessoas vão se afastar, aí nós não vamos ter essa unidade que é necessária, unidade espiritual, unidade de pensamento, unidade do amor, essa unidade que precisa estar implícita diretamente dentro da igreja, em cada mente. O que é a igreja? Essas paredes? Não, aqui é o lugar de referência onde nós encontramos. A igreja somos nós, né? Organismos vivos. Pode falar, pastor Wagner. Pastor Walter, esse problema com os judeus sempre houve, né, e há até hoje. E o apóstolo Paulo mesmo, escrevendo a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo discute com eles essa questão aí que você está colocando aí. Veja bem, no capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 21, tu, pois, que ensina a outra e não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, furtas, dizes que não deve cometer adultérios e o cometes, abomina os ídolos e lhes roubam os templos, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Está vendo? Que texto que nos remete aí a refletir a importância vital da unidade. E o que eu quero que você entenda que é a importância vital da unidade da igreja. Esses profetas tinham isso, essa unidade espiritual, de amor com a obra, com a palavra de Deus, com a responsabilidade, apóstolo Paulo, Elias e tantos outros. E olha aqui que esses camaradas passou. Você já imaginou o cara esquentar uma comida lá num esterco, né, de ser humano? Você já imaginou isso? Mas não desistiram. Estavam unidos na obediência, temor a Deus, porque conheciam o Deus verdadeiro. E hoje, qualquer coisa, as pessoas estão, né? Qualquer coisinha. E a igreja precisa entender isso aqui, que é profundo isso aqui, essa unidade. Porque a igreja prospera. Como é que a igreja prospera? Você vê os irmãos alegres, todo mundo começa a receber bênção. Bênção no lar, bênção no trabalho, bênção no seio da família, bênção na saúde. Os milagres acontecem. Faz a igreja se ajuntar mais, estar mais perto. E isso habilita o quê? A confiança,
a alegria. Porque é bom você saber que você está indo para a igreja, aonde você crê na responsabilidade dos membros, dos colegas, dos pastores, dos departamentos. Você confia. Coisa ruim é não confiar aonde você está inserido no processo. Não funciona. Não funciona. Então nós precisamos dessa unidade, essa é vital para nós. Coloca lá, volta de novo lá no outro zap lá, para nós concluir, por favor. Eu destaquei isso aí, porque esses profetas passaram isso aí, não perderam a unidade. Eles não tiraram essa importância do Evangelho. O que faz nós termos a unidade é o compromisso com a palavra de Deus no seio da igreja e alimentar desse pão, é pão diário para nós. Próximo aí. Também fala de Oséias, né, que amargurou um casamento com a mulher da vida, e o irmão bem sabe disso aí, né? Foi amargurado. O outro. É só isso aí? É muita fé. Temos que ter cuidado para não dar respostas erradas. Que tipo de fé você quer ter? Para ser inserido no processo da unidade da igreja. Qual tipo de fé que você quer ter? Uma fé média, rasa, ou uma fé resiliente? A resiliência da fé para nós vai fazer nós estarmos inseridos no processo do crescimento, da importância da unidade dentro da igreja. Uma igreja desunida cresce, irmãos? Fala a verdade. Cresce ou não? Não cresce. A igreja precisa ter um foco de responsabilidade. De que forma? Primeiro, a palavra de Deus. Unido em obediência à palavra de Deus. Obedeceu a palavra, não tem dificuldade, pastora Celestina. Não há dificuldade. Por que que muitas pessoas têm dificuldade? Porque não quer obedecer a palavra de Deus. Quer ir da forma que quer fazer. E isso não funciona. Que as coisas têm que ser da forma de Deus, da maneira de Deus. Então é muito importante isso aí para nós. Então vale a pena nós lembrar, a unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Ela é exclusiva de Deus. Nós não podemos produzir unidade, mas apenas o quê? Mantê-la. Nós precisamos manter a unidade. Nós não dá conta de produzir, mas nós precisamos manter. Todos os que creem em Cristo e em qualquer lugar e em qualquer tempo fazem parte da família de Deus. Esse é o processo do Evangelho, né, que é multirracial, multicultural, que alcança a quem é que seja. Então, aquilo que nós falamos, não é opção minha evangelizar ou não, é mandatório. Eu devo evangelizar. Quer ver o crescimento da igreja? Precisa do evangelismo da igreja. Mas, através do evangelismo, primeiro eu preciso do corporativismo dentro da igreja, a obediência, a unidade, o amor. Que adianta a igreja evangelizar e desunida? Resolve alguma coisa? Não resolve, a igreja tem que ser unida. Quantas igrejas que nós estamos vendo aí, que o pastor não entra na obediência aqui com o ministério e tem problemas, e está passando problema. Por quê? Fugiu da bênção, da autoridade de Deus. Hã? Aconteceu hoje mesmo, o pastor está falando. Porque não está nessa unidade. Quer fazer do jeito que pensa. Não vai caminhar, irmãos. Não vai caminhar. Nós temos uma rota, é a palavra de Deus que nós sempre estamos falando aqui. Então, essa manutenção da espiritualidade, do crescimento da igreja, ela é vital. A igreja precisa da palavra, precisa da oração, precisa da consagração, do jejum, porque aí nós nos alegramos. Que adianta? Traz pregador, né? Nós traz aí no domingo, traz pregador. E aí, você lembra que nós falamos aqui TBE? Quem é que lembra? O que é? Você não lembra. TBE, cristão que usa aí, tem problema, TBE. Transtorno bipolar espiritual. Quando está no domingo, vem aquele pregador, chora e tal, quando é fé, aí no decorrer da semana, está tudo petecado. Transtorno bipolar espiritual, TBE. Nós precisamos ter essa unidade da fé para ter uma constância, porque é Deus que faz a manutenção da nossa fé, da nossa alegria diante as lutas. Porque senão qualquer patuá, vodú ou encruzilhada derruba essa fé. Não é uma fé viva, uma fé verdadeira e genuína. E isso é vital para a igreja. E aí eu preciso estar unido dentro da minha igreja,
Eu preciso ser fortalecido dentro da minha igreja, onde eu estou, valorizar. Por que nós estamos aqui falando com os irmãos aqui? Irmãos, eu não li em lugar nenhum isso que nós falamos aqui. Pastor Machado achou bom quando estava ouvindo as lives, né? Achou ou não? Você falou aqui um dia, adoro a Deus, amo a minha igreja local e vou defender ela em nome de Jesus. Isso não é bandeira para a minha pessoa, não veio na minha mente, não vi isso em lugar nenhum. Mas Deus despertou e a gente está falando aqui, é uma verdade para mim, é uma verdade para você que pronuncia no domingo aqui. Ontem eu estava numa reunião, eles falando negócio das atividades agora, que eu falei, tem que ter muita cautela, por quê? Né, passou agosto, as igrejas estão com muita atividade. Quando é férias, nós já está com um calendário já inchando ele. Falei, cuidado, nós temos que ter cuidado, cautela com isso aí. E eu falei lá, nós ficamos aqui, o Eliabe, TV, só eu e Eliabe. Foi ou não foi, Eliabe? Durante a pandemia aqui. Estou falando isso por mim, não, bom exemplo. A responsabilidade de vir aqui. Não é fácil ficar diante de uma câmara dessa aqui e pedir a Deus iluminar um estudo. Tem que colocar muito na presença de Deus para você dar conta, porque senão você perde o norte. Uma experiência única. Quanto tempo nós ficou dessa forma aqui? Mas eu falei lá na regional, nós não deixamos da escola dominical, nós não deixamos da Quinta da Vitória, não deixamos do culto de celebração e não deixamos da EBD. E nem tão pouco a oração na igreja. O que aconteceu aqui foi um intervalo quando estávamos trocando o telhado da igreja e quando deu aquele impasse da instalação do climatizador. Só. O resto nós mantemos aqui. Deus deu força para Deus, fortaleceu nós. Isso é comprometimento, é responsabilidade, é vital, de suma importância para o crescimento da igreja. Deus abençoe os irmãos, que nós possamos colocar isso em evidência para a nossa vida, prática, né? E avançar. É o que o ministério, nós aqui da igreja, precisamos inculcar isso na mente. A unidade da igreja, em termos de unidade de fé e unidade espiritual, ela é vital para o crescimento da igreja e a continuidade. Amém? Deus abençoe os irmãos. Devolvo aqui ao pastor Toninho. Muito obrigado, pastor Toninho, por nos estar ajudando aqui. Irmãos, vamos cantar a primeira estrofe e o coro do hino 3, enquanto será recolhida a oferta. Três. Amanhã a oração das 8 às 9, né, pastor Machado? Quinta da Vitória, domingo de manhã EBD e à noite o culto de louvor e adoração a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Pastor, o senhor fazer a oração e o término aqui, as bênçãos para nós.
Paz, Senhor, para os irmãos. Vamos ficar de pé. Agradecer ao nosso Deus pela palavra que ouvimos nessa noite. E se for pensar aí o que passaram, os homens aí, as mulheres, que fizeram a obra de Deus, nós hoje aí, nós estamos no paraíso. Estamos no paraíso hoje, né? Graças a Deus. Está pedindo oração aqui para o pastor Job e mais outra irmã. E vamos orar também para o meu cunhado também, o Luzair. E agora a cunhada dela e também o irmão, outro irmão, tá, os dois internados e mais o outro que foi operado. Três. A cunhada e o irmão e o outro que foi operado, o Luzair, que fez 4 cirurgias já, assim, em poucos dias. E orar para outras pessoas também, lembrar, os irmãos lembrar, ora aí para as pessoas que estão precisando. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por tudo. Deus eterno, maravilhoso Jesus, neste momento nós agradecemos a Ti pela palavra que ouvimos, o louvor nessa noite, as pessoas que estão precisando, pastor Job e as demais pessoas também, meu Deus, nós pressionamos os nomes aqui, alcança essas pessoas, meu Deus, leva também saúde, usa os médicos, medicamentos, Senhor, segundo a Tua vontade, faça, Senhor, a obra na vida de cada pessoa, Senhor, nós te pedimos as bênçãos do céu, para todos nós que viemos aqui nessa noite, todos os nossos familiares, aqueles que não puderam vir também, meu Deus, que aonde estiver, seja abençoado também. Nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.